internet. Quero liberar sobre a sua vida uma palavra de bênção nesta noite. Que a presença de Deus esteja inundando seu lar, sua casa, seu local de trabalho. Não sei onde você está podendo nos acompanhar nessa hora, mas eu declaro que a bênção do Senhor te alcançará. O salmista diz: certamente bondade e misericórdia me seguirão, e elas vão te seguir, querido, e vão te alcançar. Amém? Vai alcançar você. Fala aí para o seu vizinho: a bondade e a misericórdia do Senhor vão te alcançar. Amém? Fecha seus olhos, vamos adorar o Senhor nessa noite, vamos orar, falar com Ele, e que a unção do Senhor, a presença dEle esteja inundando cada área sensível da sua vida nesta hora, curando, libertando, transformando. Esse é o desejo do nosso coração. No nome de Jesus, Senhor, visita cada lar, Senhor Deus, cada coração nessa hora, cada um que está se sentindo pesado, acusado, perseguido, com seu coração destruído. Deus, que a tua cura, Senhor Deus, venha sobre cada um necessitado nessa noite, Pai. Que a tua presença mude a história, Senhor, daqueles que te buscam, Senhor, daqueles que estão desesperados, endividados, sem esperança. Que o Senhor, através do seu Espírito Santo, renove as forças, o ânimo e a fé dos teus filhos nessa noite, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos louvar o Senhor com uma canção. Aleluia. Papa, eu quero ver, Senhor, te quero mais. 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 Queremos mais de ti, Senhor, mais da tua presença, mais da tua unção, Senhor Deus. E a nossa vida, Senhor, entregamos a ti nesta noite, Senhor Deus, como oferta de amor, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, todo o nosso ser pertence a ti, Senhor Deus. Precisamos ser cheios de ti, Senhor Deus. A nossa sede, Senhor Deus, é um aspecto, mas a tua resposta é necessária, Senhor Deus. A tua resposta é necessária, Espírito Santo, que é o teu enchimento, Senhor, que é a sua unção sobre nós, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor está à procura de adoradores, Senhor Deus, e nós nascemos para isso, Senhor Deus. Espírito, enche a minha vida, enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me no teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar.
Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos as minhas mãos, eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. as minhas mãos As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar. derrame agora, querido, seu coração diante do Senhor em adoração. Você pode erguer a sua voz onde você estiver e adore ao Senhor. Derrame-se diante dele. Tem esse pequeno momento para fazer isso. Sim, Senhor. Tudo que sou, quero entregar a Ti em adoração. Todo o meu ser quero Te adorar e ser cheio da Tua presença, derramar meu coração diante de Ti e dizer que Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Jesus, recebe, Senhor, a nossa adoração, Senhor. Nosso coração está, Senhor, quebrantado nessa noite, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o Edson nessa noite. Unge seus lábios, Senhor Deus. Capacita-o, Senhor Deus. Dê a ele sensibilidade ao Teu Espírito Santo e que ele seja um porta-voz do Senhor, da Tua palavra nesta noite, Senhor, de uma maneira tremenda, no nome de Jesus. Você pode dizer amém aí no seu lar, onde você está. Nós aqui podemos dizer amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém.
Quão bom, quão agradável é podermos exaltar o nome do nosso Senhor. Você já exaltou o Senhor com as canções, nós louvamos a Ele aqui. Mas seu momento de adoração, de louvor ao Senhor não terminou. Mas agora, quando nós nos colocamos diante da palavra dEle, que nós continuamos adorando ao Senhor, exaltando ao nome do Senhor, prestando atenção a tudo aquilo que Ele tem a falar conosco aqui nessa noite. Eu quero pedir você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo de número 2. Atos número 2. E nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 36. Isso vai estar sendo projetado e vai estar sendo exibido na sua tela. Mas se você quiser acompanhar com a sua própria Bíblia, faça isso, será muito bom. Atos 2, versículo 36, onde diz assim: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Esse texto que a gente leu é um texto muito conhecido no livro de Atos, se não um dos mais conhecidos. Ali a gente tem o momento da festa de Pentecostes, que já era uma festa muito antiga do povo judaico, instituída por Deus ali no livro de Levítico. E era uma festa que basicamente celebrava a colheita, celebrava aquele período onde o povo estava entregando as suas primícias de tudo aquilo que tinha colhido, que tinha plantado e tinha conseguido colher, estava agradecendo a Deus por tudo aquilo. Mas nesse momento, nesse texto que nós lemos, o Pentecostes é de certa forma ressignificado por Deus. Isso porque, diferente daquelas primícias da colheita, nesse momento o próprio Deus estaria demonstrando as primícias da grande colheita que seria feita no mundo. Isso porque, nesse momento, através da pregação do Evangelho, da ação do Espírito Santo, na pregação ali de Pedro, nós vemos ali um acréscimo de 3.000 pessoas ao corpo de Cristo. 3.000 pessoas que se converteram, que creram na pregação de Pedro, que crendo se arrependeram e tendo passado por esse arrependimento se comprometeram a viver uma vida de comunhão com o Senhor. Mas quando a gente olha para esse momento acontecendo e essa conversão, o que eu quero que nós meditemos nessa noite, que o Senhor nos leva a meditar nessa noite é de que se trata essa experiência da conversão. O que deve acontecer na vida de uma pessoa, na vida de um indivíduo, para que, de fato, essa pessoa possa dizer que ela passou por essa experiência. E é claro que esse é um tema muito extenso, e teriam várias coisas que a gente poderia pensar aqui a respeito disso, que o Senhor teria a nos falar. Mas a nossa ideia hoje é ver aqui nessa instrução de Pedro a esses primeiros irmãos, nesse evento que acontece na forma como Deus usa a vida de Pedro, nós entendermos marcas que nós precisamos hoje enxergar em nossas vidas a respeito de uma verdadeira conversão, a respeito de uma verdadeira transformação de vida. Então, para a gente entender melhor essa experiência destes primeiros irmãos, a gente precisa voltar a algumas casas, voltar um pouco aí no nosso texto. Isso porque esses irmãos, essas primeiras pessoas que se converteram, eles não estavam simplesmente andando distraídos pela rua e bater uma vontade de se converter, né? Imagina passando ali uma pessoa na festa de Pentecostes, ela olha para a pessoa andando para o seu lado, olha, acho que eu vou me converter hoje a esse cristianismo. Jesus morreu, né? Mataram ele e tal. Acho que eu acredito nisso aí e vou me converter. Não foi algo assim que aconteceu.
Algo aconteceu ali naquele momento que levou aquelas pessoas a passarem por essa experiência da conversão. E como a gente já comentou, o Espírito Santo ele desceu sobre a igreja naqueles dias, assim como Jesus anunciou que faria, manifestou-se ali com diversos sinais, e sendo um desses sinais o que mais desperta a curiosidade no povo, principalmente a questão dos idiomas, as questões das línguas. O que acontece naquele momento? Pessoas de diversas nacionalidades que estão naquele lugar começam a ouvir o que os discípulos estão falando e começam a ouvir cada um na sua própria língua. Pessoas vindas de diversas regiões, de diversos lugares, ouvem o que os discípulos estão falando e entendem aquilo. E começam a ficar perplexos. Como podem diferentes pessoas com diferentes idiomas, diferentes nacionalidades, entenderem aquilo que aqueles homens estão dizendo? E isso desperta uma curiosidade no povo, e essa curiosidade naquele momento leva eles a começarem a ponderar a respeito do que está acontecendo. E qual é a primeira ponderação deles? Esses homens só podem estar bêbados. Isso é sinal de álcool. Esses homens, depois que Jesus foi morto, com certeza caíram em muita melancolia, e caindo nessa melancolia se entregaram ao álcool, e agora está acontecendo isso que nós estamos vendo aqui. Então Pedro, cheio do poder do Espírito Santo, se coloca de pé no meio do povo, e ele começa a explicar a respeito daquilo que está acontecendo. E é basicamente, se você for aí depois, terminado esse período, você pegar aí Atos 2 para ler, e se você tiver uma Bíblia que tem algumas referências, você vai ver que basicamente Pedro faz ali uma exposição em cima do livro de Joel, mostrando que eles não estavam bêbados como aqueles povos pensavam, mas que eles estavam experimentando naquele momento uma promessa do Senhor, e que uma promessa do Senhor estava se cumprindo naqueles dias, através da vida da igreja, através da ação do Espírito Santo. Então Pedro continua ali a sua exposição através dos salmos, mostrando como este Jesus que eles tinham matado, que eles tinham crucificado, não poderia ser detido pela morte, não poderia ser detido pelo aquilo que eles fizeram com ele, mas que este Jesus havia ressuscitado dentre os mortos, e que este Jesus estava sentado à direita de Deus, de onde há de vir um dia para julgar os vivos e os mortos. E aqui eu quero fazer uma primeira pausa, porque existe um ponto que é muito marcante nessa pregação de Pedro, que é o ponto que está aí no versículo 36, que a gente começou lendo. Ele fala: portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que a este Jesus, e aqui ele especifica, ele diz: este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Este Jesus que vocês mataram, este Jesus que vocês torturaram, que vocês maltrataram até a morte, ele é agora Senhor de todo o universo. Ele está sentado à direita de Deus, e ele é Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre a história, e Senhor inclusive sobre o destino de vocês. Esta é a mensagem de Pedro. Então perceba que esta mensagem ela não só impacta aqueles ouvintes, eles não ficam simplesmente ouvindo a mensagem de Pedro e um comentando com o outro, né? Olha que legal essa mensagem de Pedro, né? De repente um outro comentando, olha que palavras que ele fala, ou outro ainda, olha, esse Pedro é bom de retórica, hein? Esse Pedro sabe falar, sabe expor as ideias, né? Não é isso que acontece naquele momento. O que acontece ali é que aquela mensagem coloca eles em uma posição de necessidade de tomar uma atitude em relação àquilo que foi ouvido. Uma relação de se posicionar em relação àquilo que Pedro estava falando. Imagine você nesse momento que alguém entra agora nesse lugar que você está. Eu não sei se você está assistindo a esse vídeo na sua casa, ou se você está em outro período assistindo esse vídeo depois da sua exibição, de repente no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Mas exercite a sua imaginação nesse momento comigo. Imagine que alguém entra nesse lugar que você está e começa a gritar nesse momento: salve-se quem puder. Acabaram de ativar uma bomba dentro desse prédio, dentro desse lugar, dentro dessa casa. E se você não sair desse lugar, olha, a qualquer momento essa bomba vai explodir.
A qualquer momento essa bomba vai ser ativa e todos que estão nesse lugar vão perder a sua vida. Ora, o que você faria nesse momento? É claro que nesse momento você tem, generalizando aqui, pelo menos 2 caminhos. O primeiro caminho é que você pode considerar que é uma mentira. Olha, uma bomba explodir nesse lugar, quem poderia entrar aqui, implantar, ativar? Ou então, olha, essa pessoa que está gritando isso e falando isso, eu já vi essa pessoa antes, eu sei que essa pessoa é alguém que não costuma condizer muito com a verdade naquilo que diz. Você poderia considerar isso como uma mentira e permanecer ali onde você está. Mas ainda existe uma outra possibilidade, você poderia acreditar naquilo que foi dito, e então tomar uma decisão, tomar uma posição em relação àquilo e sair daquele lugar. Mas qual é o ponto aqui? É que simplesmente ignorar essa mensagem, como se essa pessoa nunca tivesse gritado da existência dessa bomba, como se essa pessoa nunca tivesse dado essa notícia, não é algo que pode ser feito. Essa mensagem ela tem implicações sérias demais, ela tem consequências sérias demais para simplesmente ser ignorada. Se alguém simplesmente olhar e pensar, olha, em relação a este assunto, eu acho que eu vou me manter neutro. Essa história de ter uma bomba, olha, tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu acho que eu vou simplesmente não tomar uma decisão a respeito disso e vou me manter neutro em relação ao assunto. Ainda assim, não seria uma posição muito inteligente, porque aquilo ao qual essa pessoa está se mantendo neutro é algo do qual depende a vida daquela pessoa. Depende a vida daquela pessoa. Se você acredita na mensagem do Evangelho, se você acredita nessa pregação que Pedro fez a respeito de Cristo, e que Cristo não simplesmente foi detido pela morte, mas que Cristo ressuscitou e que Cristo virá para julgar o universo, você precisa fazer algo em relação a isso, em relação à sua vida. E qual é então o conteúdo dessa mensagem de Pedro? Qual é essa bomba que está prestes a explodir no nosso prédio? Qual é essa mensagem que Pedro joga, a qual essas pessoas não podem ficar sem tomar alguma decisão? Qual é a mensagem do Evangelho? E muito normalmente, quando a gente vai resumir o Evangelho, ou falar a respeito do Evangelho, a gente se volta lá para o texto de João, no capítulo 3, no versículo 16, vai ser projetado para você, mas acredito que, de repente, você já ouviu e até o tem decorado, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é claro que esse versículo é, de fato, um ótimo resumo do Evangelho, mas como todo texto, como toda a palavra de Deus que a gente começa a ter como muito conhecido, ou seja, a gente escuta muito, né, e fala muito a respeito, às vezes a gente começa a perder um pouco dos significados que estão ali contidos. Se a gente fosse olhar para esse texto, qual é a bomba, né? Como a gente imaginou aqui, que está sendo exposta por ele? É essa ideia de que todos pecaram contra Deus, de que todos estão afastados de Deus e por conta disso são justamente condenados a perecer. E esse é o termo que João usa aqui, né? Em João 3,16. Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça. Isso significa que todo ser humano, por conta do seu pecado, por conta da sua inimizade contra Deus, está em uma direção de perecer eternamente. Isso significa que, passado esse breve e momentâneo tempo que nós vivemos, e todas as coisas com as quais nós nos distraímos no nosso dia a dia, um dia o Senhor virá como juiz, um dia o Senhor virá, de fato, como aquele que irá julgar toda a terra. E homens e mulheres estarão diante do Deus do universo para prestar contas. E uma vez que nenhum ser humano em si mesmo é capaz de se justificar diante de Deus, todos nós estamos fadados a esse termo que João usa, fadados a perecer. A perecer. Mas graças a Deus, o versículo, ele começa dizendo que Deus amou o mundo. E como é importante nós crermos nisso, sabendo dessa outra verdade,
John Stott dizia que a gente só consegue ver a beleza de um céu estrelado, o brilho das estrelas, se a gente conseguir perceber o céu negro que existe por trás, que é a realidade do pecado do homem, da realidade que nós iremos perecer. Mas qual é a verdade que João também traz? Que Deus amou o mundo, e essas são as estrelas do Evangelho brilhando nesse céu de escuridão. Deus amou o mundo, e não só amou de palavra, não só amou com pensamento, mas Deus amou o mundo com uma ação. E qual ação foi essa? A ação do amor de Deus ao mundo foi que Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê em Jesus, que experimente essa verdade de crer no Evangelho de Jesus Cristo, possa não experimentar esse perecer, não essa condenação eterna, mas possa experimentar o amor eterno de Deus, a bondade eterna de Deus manifesta a cada um de nós em Jesus Cristo. E é aí que a gente percebe que a mensagem do Evangelho tem essa bomba do pecado, da condenação, mas também tem uma explosão da graça de Deus, uma explosão do amor de Deus, que se manifesta em meio a toda essa escuridão do pecado. E que este Jesus, Filho de Deus, de fato morreu pelos pecados daqueles que nele creem. Ele não foi detido pela morte, mas ressuscitou e um dia virá para buscar a sua igreja. E essa é a mensagem que aqueles irmãos recebem naquele dia, a mensagem que nós recebemos hoje. Então perceba que ninguém pode simplesmente ficar neutro diante dessa mensagem. Assim como a ilustração que nós fizemos a respeito de uma bomba num lugar, ninguém pode simplesmente ficar neutro diante do Evangelho. É uma mensagem séria demais. As implicações do Evangelho, as consequências de crer ou não crer na mensagem do Evangelho são sérias demais. É uma mensagem muito importante para ser deixada de lado. E o que nós vamos continuar observando aqui nesse texto é, então, qual deve ser a minha, qual deve ser a sua resposta a esse Evangelho? Como devemos nós nos posicionar diante dessa mensagem da condenação, mas muito mais da graça e do amor de Deus oferecido em Jesus Cristo? Qual deve ser o nosso posicionamento em relação a isso? Então, observando a experiência destes primeiros irmãos, e você pode voltar para Atos, nós já sabemos que a primeira coisa que nós devemos fazer, e a primeira coisa que aqueles irmãos fizeram em relação ao Evangelho, foi crer no Evangelho. Eles ouviram a pregação de Pedro, e eles creram na pregação de Pedro. E não simplesmente chegaram ali a uma ideia, simplesmente algo intelectual, né? A uma aceitação intelectual, mas eles creram de fato naquilo que o Pedro estava dizendo a respeito de pecado. E aí nós nos lembramos que a mensagem principal de Pedro aqui para eles era: este Jesus que vocês crucificaram. Pedro não deixa de apontar o pecado daquele povo, mas também da redenção em Jesus Cristo. E quando nós falamos isso e olhamos para o nosso mundo hoje, cada vez mais o mundo rejeita essas ideias. Cada vez mais a sociedade muito evoluída no seu pensamento, muito certa do seu pensamento, ignora as ideias de pecado e considera isso como algo passado, juízo, condenação eterna. Considera tudo isso como se fosse algo que os antigos acreditavam, mas que não fosse mais verdade em relação aos nossos dias. Porém, crer nestas coisas é primordial para nós crermos no amor e na graça de Deus. E como nós falamos, em semelhança a esses irmãos, o crer aqui não significa simplesmente aceitar no campo das ideias. Não significa simplesmente avaliar intelectualmente que aquilo é plausível e pensar, olha, eu acho que essa história de evangelho, de cristianismo é algo que é verdade. Não é disso que se baseia o crer na palavra de Deus. Mas o crer está sempre ligado a levar a uma ação que é de acordo com aquilo que foi crido. Aquele que de fato se converte precisa ser consumido por uma vontade de fazer a vontade de Deus, por uma vontade de se aproximar de Deus, de uma vontade de estar mais perto de Deus, como aconteceu com aqueles irmãos. E quando a gente olha aí para esse texto, a gente consegue ver no versículo 37 o desespero deles ao ouvirem a mensagem de Pedro.
Olha o que eles dizem no versículo 37. Que faremos, irmãos? Que faremos? Fala aí no texto, né, que eles ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Eles não simplesmente aceitaram na cabeça. Olha, acho que cristianismo é algo que faz sentido. Eles se comprometeram e eles entenderam que na vida deles, eles precisavam tomar um posicionamento diante daquilo que eles estavam ouvindo. E precisavam fazer algo em relação a isso. Então, qual é a resposta? O que Pedro instrui aqueles irmãos a, de fato, fazerem, né? Diante, então, desse posicionamento, dessa necessidade de se posicionar diante da mensagem do Evangelho. E aí eu quero começar aí a ler com você o versículo 38 aí de Atos 2, onde a gente vai ver a resposta de Pedro. Olha aí na sua Bíblia, junto comigo. A primeira coisa que Pedro diz àqueles primeiros irmãos é o seguinte: arrependam-se. Essa é a primeira mensagem de Pedro àqueles irmãos e essa é a primeira mensagem do Evangelho a cada um de nós. Arrependam-se. O arrependimento é o primeiro sinal de uma conversão autêntica. E quando a gente fala de arrependimento aqui, não é um movimento emocional de ter ficado muito triste, de repente, em relação ao que fez, ou de simplesmente sentir alguma emoção que possa ser confundida com arrependimento. Mas o arrependimento verdadeiro, ele sempre está ligado a uma transformação de vida. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que fofocava, não fofoca mais. Aquele que era orgulhoso não se orgulha mais na sua própria justiça. Aquele que é competitivo não pisa mais nas pessoas para chegar aonde quer chegar. Porque o arrependimento marca na vida daquela pessoa uma mudança, porque eles creram no Evangelho e, crendo no Evangelho, eles se arrependeram. E uma verdade que nós temos a dizer a respeito de arrependimento é que muitas pessoas em nosso dia, em certo sentido, acreditaram na mensagem do Evangelho, acreditaram que de fato Jesus é de fato Deus, Jesus é Senhor, em certo sentido se tornaram simpatizantes com a fé, e esse termo é um termo que é muito usado hoje em dia, né? Simpatizantes da fé, mas que nunca passaram por uma experiência de arrependimento. Nunca passaram por uma experiência de abandono dos pecados. Nunca passaram por uma experiência de deixar o velho homem e se tornar um velho homem em Cristo. E, portanto, apesar deles simpatizarem com a fé, de crerem intelectualmente naquilo que a igreja prega, naquilo que é a mensagem do Evangelho, continuam amando os seus pecados e continuam vivendo em seus pecados, porque não se arrependeram. E aí nós podemos chegar no ponto onde muitos membros de igreja podem até deixar a prática do pecado, de repente por conta de determinadas circunstâncias, de repente eram pecados da juventude, e aquela pessoa nem tem mais a oportunidade, de repente por conta do ambiente de vida em que está inserido, a participar daqueles pecados. Mas ainda assim não passou pelo arrependimento, e dentro daquela pessoa, se aquela pessoa tivesse a oportunidade de voltar ao pecado, de voltar àquelas práticas, aquela pessoa voltaria. Porque dentro do coração não passou por uma experiência de arrependimento. E a mensagem de Pedro nessa noite para nós, como foi naquele dia para aqueles irmãos, é que você precisa crer no Evangelho e você precisa, crendo, se arrepender dos seus pecados para entrar na vida eterna. E às vezes a gente pensa que essa questão de arrependimento é algo que simplesmente tem a ver com aqueles que estão entrando na fé, ou com aqueles que ouviram agora do Evangelho e então precisam tomar uma posição, se arrepender. Mas nós precisamos entender como cristãos que o dia em que nós nos esquecemos que a parte da graça de Deus, que fora da graça de Deus, cada um de nós pode ser tratado como o pior dos pecadores, como o apóstolo Paulo se dizia. Ele dizia, olha, a parte da graça de Deus, o pior dos pecadores. Quando nós perdemos essa convicção, nós precisamos voltar
a raiz do verdadeiro arrependimento, a raiz da palavra do Senhor que nos manda e que nos ordena nos arrependermos dos nossos pecados. Então Pedro, como a gente já viu aqui, aqueles irmãos, eles precisam crer. Crendo, Pedro diz a eles que eles precisam se arrepender dos seus pecados, passar por uma experiência de abandono. E Pedro continua aí no versículo 38. Ele diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, o próximo ato que Pedro orienta aquele grupo é o batismo, que é essa experiência de perante a igreja, perante o corpo de Cristo, ser imerso nas águas, demonstrando então publicamente a sua fé. Então, se o arrependimento ele é um processo interno, ou seja, algo que acontece no interior do indivíduo, mas que se expande para o externo, ou seja, nas ações que aquela pessoa faz, na transformação de vida que aquela pessoa está vivendo, o batismo, por outro lado, é uma demonstração externa daquilo que aconteceu no interior. É uma demonstração pública daquilo que aconteceu com o indivíduo. Não que o batismo possa, de alguma forma, salvar alguém, não que o batismo em si vá causar alguma transformação metafísica na pessoa, né? Já viu? A pessoa entra na água do batismo, aí sai até brilhando, né? Reluzindo. Não é essa a ideia do batismo, mas o que o batismo simboliza, aponta para a realidade da conversão vivida pelaquela pessoa. E é claro que a gente poderia falar várias coisas a respeito de batismo, que não nos permite o tempo hoje, mas eu quero focar em alguns aspectos aqui que são muito visíveis, principalmente aqui em Atos, que é, em primeiro lugar, que o batismo acaba com essa ideia de existir um cristão secreto. O batismo acaba com essa ideia de que, olha, aquela pessoa que diz, olha, eu criei, eu me arrependi, eu acredito na mensagem do Evangelho, eu estou arrependido dos meus pecados, mas eu não preciso falar isso publicamente para ninguém. Ninguém precisa saber disso, né? Essa é uma experiência entre eu e Deus. Fecha aspas, né? E, de fato, a conversão é uma experiência do indivíduo, operada no indivíduo pelo Espírito Santo, ou seja, é algo entre o indivíduo e Deus, mas isso precisa ser oficializado, isso precisa ser demonstrado publicamente, como Pedro aqui nos ensina. Quando nós olhamos para Pedro aqui dando essa direção, nós vemos que nós não podemos ignorar esse desejo de Deus, de que publicamente nós demonstremos a nossa fé, que isso seja exposto diante da igreja, que isso seja exposto diante da sociedade. Se Cristo ele não ficou oculto em seu amor por nós, porque deveríamos nós ficar ocultos em relação ao nosso amor por Ele? E no batismo o cristão está, de certa forma, demonstrando externamente a sua fé, demonstrando externamente o que estava acontecendo em sua vida. Eu imagino, nessa época aqui de Pedro, aqueles judeus que ainda estavam contra o Evangelho, imaginando, né, olha, tudo isso que esses discípulos de Jesus que morreu falou, tudo isso é mentira, e tudo isso não serve de nada. E aí eles olhando lá, aqueles que estavam no meio dos discípulos, e vendo conhecidos deles se batizando, e pessoas que eles consideravam que nunca iriam ter nada a ver com o cristianismo, descendo ali as águas pelo batismo dos apóstolos. E imagina o impacto que isso poderia ter na vida dessas pessoas, na vida da sociedade daquela época, como um símbolo da comunhão daqueles primeiros irmãos. Mas não é só a isso que o batismo se limita ali, mas o batismo ele também simboliza essa inserção no corpo de Cristo. Quando aquelas pessoas estavam descendo ali as águas, num batismo público, ali diante da igreja, eles estavam mostrando ali que eles tinham se arrependido e que eles entendiam que eles necessitavam da igreja para crescer como cristãos. E essa é a ideia que nos traz aqui, aquelas pessoas estavam se comprometendo umas com as outras. E uma das mentiras mais insustentáveis dos nossos dias é essa ideia de que eu posso seguir a Cristo sem ter comunhão com o corpo de Cristo, ou seja, com a igreja. E volta mais uma vez naquela ideia, né? Olha, eu sou cristão, eu me arrependi, eu criei na mensagem do Evangelho, eu até professo isso publicamente, que eu creio em Cristo, que eu tento seguir os ensinamentos de Cristo,
mas esse negócio de igreja, isso não é muito para mim. Fecha aspas. Será que esse, de fato, é o comportamento, é a ideia que Cristo espera de nós, que a palavra espera de nós? Ou será que todo aquele que é salvo de fato entende que precisa fazer parte de uma igreja? E aqui, mais uma vez, não é a ideia de que a igreja vai salvar alguém. E aí eu já quero fazer aqui um parêntese de que tem muitas pessoas que estão domingo após domingo indo às suas igrejas, que estão participando de redes, participando de células, participando de ministérios, mas que nunca se converteram de verdade. Porque participam, de repente, da vida da igreja, porque têm uma determinada aliança nominal, mas nunca creram no Evangelho ou nunca se arrependeram dos seus pecados. Nós não podemos pular os passos. Mas, por outro lado, aqueles que creram no Evangelho, aqueles que se arrependeram, precisam estar em contato com a igreja para ter um crescimento em suas vidas como cristãos. E perceba que isso não tem só a ver com frequentar uma igreja, com separar um dia na sua agenda, onde você vai, olha, nesse dia, nesse determinado horário, eu vou estar na igreja. Não é disso que nós estamos falando, mas tem a ver com convivência, tem a ver com compartilhar a vida, tem a ver com ser edificado por outras pessoas, tem a ver com ser fortalecido por outras pessoas, tem a ver com ser corrigido, ser confrontado por outras pessoas. Tudo isso está embutido nesse significado que tem a igreja. Tudo isso tem o objetivo de nos fazer mais parecidos com Cristo, de nos fazer mais semelhantes a Jesus. E você também vai poder contribuir para que outras pessoas sejam edificadas, outras pessoas sejam exortadas, outras pessoas sejam corrigidas. Essa é a ideia. Quando nós passamos pelo batismo, nós olhamos uns para os outros e nós sabemos que nós temos uma só fé, nós temos um só Senhor, nós temos um só batismo em Cristo Jesus, que é a mensagem de Deus sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter isso em mente. Logo, um convertido real nunca vai desmerecer este presente que é a igreja, se utilizando de qualquer outra desculpa, como as pessoas normalmente fazem. E aí, um parêntese em relação ao tempo que nós estamos vivendo. Se você é um cristão, se você é membro de uma igreja, e nem precisa ser dessa, da igreja que for, e nesse período de isolamento e tudo que nós temos passado, se você não tem sentido falta de estar na comunhão, se você não tem sentido falta de experimentar isso, de ser exortado, de ser edificado, de ser fortalecido, você precisa questionar seriamente se você está vivendo aquilo que Deus espera que você viva, aquilo que Deus tem para você. E não digo isso nem sequer somente numa posição negativa, mas numa posição positiva. Existem coisas que o Senhor quer que eu experimente, que você experimente, que nós só iremos experimentar se nós estivermos no corpo de Cristo, se nós estivermos convivendo uns com os outros. E nós precisamos valorizar isso, nós precisamos viver isso nos nossos dias. Isso é o que o Senhor tem para nós. E eu não quero me alongar muito aqui, eu quero já começar a concluir. A gente falou, então, aqui de qual é aquilo que é o que o Senhor espera de nós em relação à mensagem do Evangelho. Nós precisamos crer, nós precisamos nos arrepender e nós precisamos estar em vínculo com a igreja, demonstrado isso a partir do batismo. E se nós já falamos da nossa parte, da nossa resposta do Evangelho, a Bíblia também nos diz quais são os efeitos do Evangelho em relação à nossa vida. E aí eu quero voltar aí com você para o versículo 38, que é o que a gente está lendo. Pedro já disse: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu não sei o que você fez no passado, eu não sei o quanto as pessoas culpam você por coisas que você fez e talvez façam isso com razão. Eu não sei o quanto você mesmo se culpa em relação a coisas que você fez, ou quem sabe coisas que ainda hoje tentam ocupar espaço na sua vida e te acusam
e te fazem se sentir menor, te fazem te sentir indigno, o que a palavra de Deus nos diz e que eu te digo nessa noite é que existe perdão para os pecados em Jesus Cristo. Existe perdão para os pecados no sangue de Cristo derramado por nós no Calvário. Eu não sei se você carrega, quem sabe, por tanto tempo uma culpa, por tanto tempo um passado de rebelião contra Deus, e as pessoas jogam até na sua cara que não existe mais solução, de que as coisas que você fez são imperdoáveis. E o que eu te digo é que desde que existiu uma cruz, e desde que o Filho de Deus subiu na cruz, essa palavra imperdoável não existe. Porque o próprio Deus destruiu essa palavra na cruz, fazendo com que todo aquele que crê na mensagem do Evangelho, com todo aquele que reconhece a Cristo como Senhor e Salvador, tenha perdão dos seus pecados. E isso é verdade sobre o pior dos pecadores. Essa é a verdade de Cristo. Você que abandona esse passado de rebelião contra Deus, você se torna um filho amado de Deus. E a verdade sobre a sua vida é o que nós lemos em João 3,16. Deus amou o mundo, Deus amou todos aqueles que creram na sua palavra. Então Pedro diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. E aí a segunda parte: vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, se o perdão dos pecados, ele olha para trás, se o perdão dos pecados, ele olha para o presente também, no sentido de que meus pecados são perdoados em Cristo, no sentido de que eu não vivo mais debaixo de condenação, mesmo em relação ao futuro, o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo olha mais ainda para frente, marcando essa transformação nas nossas vidas. Ele não simplesmente apaga os nossos pecados, mas Ele nos dá o seu Espírito, para que através desse Espírito nós possamos viver libertação dos nossos pecados. Onde o Espírito de Deus está, diz a palavra do Senhor, aí há liberdade. E que liberdade é maior do que a liberdade contra a minha própria carne, do que a liberdade contra o meu pecado. E em Cristo, no dom do Espírito Santo de Deus, nós recebemos essa liberdade para transformação de vida. A mensagem do Evangelho não é que se você se converter, você vai ficar rico, embora o Senhor possa ter diversas bênçãos em todas as áreas da vida, o Evangelho é completo, mas o Evangelho por si só não quer dizer que você vai ficar rico, não quer dizer que você vai ser sarado de todas as suas doenças físicas, por mais que o Evangelho tenha implicação em todas as áreas. A mensagem principal do Evangelho é que você está livre de você. Aquele pecado que te tornava prisioneiro, aquele estilo de vida que não condiz com aquilo que Deus tem para você, e a incapacidade de viver a alegria do Evangelho de Deus, o Espírito está efetuando no seu interior, dia após dia, um processo de transformação, de glória em glória, à medida que pela palavra de Deus, o Espírito vai esculpindo em nós o caráter de Cristo, o caráter de Jesus. E essa é a mensagem que Pedro passa para nós. Nós temos o perdão dos nossos pecados e nós temos o dom do Espírito Santo. E a Bíblia também vai tratar esse dom do Espírito Santo como um selo. E que selo é esse? O selo é como se fosse uma garantia de que esse mundo é passageiro, de que tudo que nós estamos passando aqui é passageiro, mas de que um dia esse Jesus que morreu pelos nossos pecados, ele voltará para buscar a sua igreja. E aqui eu quero concluir e quero levar você a refletir comigo nesse momento. O que você passou na sua vida? Quais são os pecados dos quais você mesmo não consegue se perdoar e que você acha que Deus, então, nunca poderia te perdoar? Porque Deus, sendo tão alto, tão justo e você tão pecador, como você poderia estar diante dele? Isso é verdade, o Senhor é justo, mas houve uma cruz, e Jesus subiu à cruz para que eu e para que você possamos alcançar perdão dos nossos pecados.
e você precisa de fortalecimento no seu dia a dia, você tem sofrido com batalhas no seu dia a dia, em relação ao pecado, em relação à carne, em relação ao mundo que está ao redor, nós temos o Espírito Santo para ser o selo em nossas vidas, dessa obra que Cristo fez na cruz e dessa obra que Ele está dia após dia completando nas nossas vidas. E que eu queria convidar você nesse momento, onde você estiver, na sua casa, ou se você estiver em um outro lugar, quem sabe vendo esse vídeo, assistindo num carro, ou em algum outro lugar, talvez você não possa fechar os seus olhos ou algo do tipo, mas que nesse momento você esteja em oração ao Senhor. Se existe um ganho que a cruz nos deu, é que Deus escuta a nossa oração. Como isso é maravilhoso, meus irmãos. Deus escuta a nossa oração. E o Senhor quer, e o Senhor vai escutar a sua oração, a minha oração nesse momento, porque o Senhor é bom. Se você puder, feche seus olhos, mas se você puder, não tem problema. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, como nós somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti porque assim como aqueles judeus nos primeiros dias, Senhor, nós precisamos entender que foram os nossos pecados que colocaram o Senhor na cruz. Não no sentido de que o Senhor fosse obrigado a fazer algo por nós, não, mas porque a Tua graça, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia se derramaram sobre as nossas vidas através da Tua obra na cruz. Porque nós não merecíamos e continuamos dia após dia não merecendo. Senhor, nos livra dessa ideia de que nós podemos ter uma justiça própria, de que nós podemos de alguma forma ser tidos como justos diante do Senhor, do nosso próprio jeito. Não, Senhor, nos enche com um espírito mais do que de humildade, um espírito de realidade, de entendermos, Senhor, que a parte de Ti somos somente pecadores, a parte de Ti somos inimigos, como a Tua palavra diz, inimigos de Deus, mas que mediante a fé em Jesus Cristo, mediante a Tua obra, nós podemos ser feitos Teus filhos. Senhor, eu oro por todos aqueles que ainda não são Teus filhos, Senhor, por todos aqueles que têm andado em rebelião. Senhor, assim como Jonas diz na sua oração, nós cremos que a salvação pertence ao Senhor. E crendo que a salvação pertence ao Senhor, nós intercedemos para que o Senhor toque nos corações, o Senhor abra os corações para a mensagem do Teu Evangelho, de acordo com a Tua vontade, Senhor, de acordo com a Tua soberania. Senhor, em relação a todos aqueles que já creram no Teu nome, Senhor, nos ajude a cada dia experimentarmos mais esse dom do Teu Espírito em nossas vidas, que se manifesta, Pai, no poder para vencer o pecado. Eu oro, Pai, por irmãos que estão lutando, Pai, contra pecados, que estão lutando, Pai, contra realidades da sua natureza, que o Teu Espírito, Pai, efetue, Pai, uma transformação através da Tua palavra, através do Teu poder. Que o Senhor fortaleça a aliança, Senhor, não deixa que esses tempos que nós estamos vivendo matem a nossa aliança, Senhor, mas que pelo contrário, que nós sejamos fortalecidos, que nós possamos, Pai, mesmo mediante o tempo que vivemos, sermos um, como a Tua palavra nos diz, experimentarmos isso na nossa vida, Pai. Isso é o que nós queremos, Senhor, nós queremos nos derramar diante de Ti, nós queremos nos colocar diante do Senhor, e nós queremos experimentar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Para entrar em contato conosco. Do outro lado ali vai ter uma pessoa que vai poder te ouvir, que vai poder falar com você, que vai ter todo o prazer em te orientar a respeito do Evangelho, a tirar dúvidas que você possa ter a respeito do Evangelho. Não deixe de entrar em contato com esse número. Não deixe que simplesmente essa mensagem seja tratada com neutralidade, mas que você possa, de fato, se posicionar em relação a tudo isso. E você também que quer oração, que precisa receber algum apoio, nós estaremos dispostos e estamos dispostos a te ajudar naquilo que você precisar através desse número.
Você também que é membro da igreja e que quer entregar os seus dízimos, que quer entregar as suas ofertas. E aqui nós queremos lembrar que isso não é algo que nós entendemos como uma troca com Deus, como se Deus fosse obrigado a nos dar algo em troca do nosso dinheiro. O Senhor não precisa do nosso dinheiro. Mas se você é membro da igreja, entende isso como uma oportunidade de ser participante daquilo que o Senhor está fazendo através deste lugar, que você possa utilizar aí os números de conta que já devem estar aparecendo na sua tela. Você pode efetuar ali o seu depósito, enviar depois o comprovante para o número que também está aparecendo aí, e que nós possamos ser participantes disso tudo que o Senhor está fazendo, o Senhor que tem suprido essa casa, o Senhor que tem guardado este lugar para a pregação do Evangelho. Amém? Eu quero orar com você mais uma vez, para nós encerrarmos cantando, agradecendo a Deus por todo esse momento que nós tivemos aqui. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Agora, Senhor, que o Senhor guarde essa tua palavra em nossos corações, Senhor. Senhor, que nós não sejamos neutros à tua palavra, que nós não sejamos, Pai, escapistas em relação à tua palavra, mas que antes ela nos acompanhe, Senhor, que ela nos constranja, Senhor, e que ela nos aproxime do Senhor, derramados, como nós cantamos aqui diante do Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Guarde o nosso resto de semana, que nós possamos ainda essa semana testemunhar de Ti, louvar ao Teu nome, experimentar a Tua bondade sobre as nossas vidas, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Me derramar, dizer